Dando continuidade, então, a essas aulas de introdução ao metabolismo dos carboidratos, agora a gente vai falar bem detalhado sobre a gliconeogênese. Muitas das reações da gliconeogênese são a reversão das reações da via glicolítica, conforme a gente está vendo aqui nesta imagem. Então, todas as reações que eu estou colocando um asterisco nesse momento, são reações compartilhadas entre a via glicolítica e a gliconeogênese, ocorrem em um sentido na via glicolítica, em outro sentido na gliconeogênese. Como vocês podem perceber, eu não coloquei asterisco nas etapas irreversíveis da via glicolítica, que, por coincidência e lógica, são as etapas reguladoras, aquelas catalisadas, respectivamente, pela piruvato quinase, pela PFK e pela hexoquinase. Para essas três reações, a gliconeogênese contorna com reações diferentes, catalisadas por enzimas diferentes, conforme colocado aqui desse lado. Então, a etapa da piruvato quinase é catalisada na gliconeogênese por duas enzimas, como a gente vai ver. A etapa da PFK na gliconeogênese é catalisada pela frutose 1,6-bifosfatase 1 e a etapa que na via glicolítica é catalisada pela hexoquinase, na gliconeogênese é catalisada pela glicose 6-fosfatase. Tá? As demais são catalisadas pelas mesmas enzimas da via glicolítica, porém ocorrem no sentido inverso. Qual que é o principal local de ocorrência desse metabolismo, dessa gliconeogênese, dessa síntese de glicose nova a partir de precursor não glicídico? Basicamente, ela ocorre no fígado e um pouco no rim. Como eu já disse, o grande objetivo da gliconeogênese é manter o nível de glicose no sangue para a manutenção dos metabolismos no cérebro e no músculo quando você está principalmente numa situação de jejum prolongado de carboidrato, quando as reservas de carboidrato do organismo já foram completamente utilizadas, nesse caso, quando o glicogênio já foi metabolizado. Nessa situação específica, conforme a gente vai ver na última videoaula de regulação da gliconeogênese, a via de gliconeogênese é ativada principalmente no fígado, um pouquinho no rim, tá? Bom, a gliconeogênese, bato nessa tecla várias vezes, ela não é o reverso da glicose, tá? Várias reações têm que ser diferentes. Quando a gente pega a via glicolítica, conforme está aqui nesse slide, de novo, são as reações da via glicolítica que eu estou mostrando aqui, a gente percebe que, do ponto de vista termodinâmico, o deslocamento da via glicolítica favorece de forma espontânea e termodinamicamente favorável à produção do piruvato, principalmente devido a essas três reações químicas aqui marcadas em vermelho, que são a fosforilação da glicose, a glicose 6-fosfato, que tem ΔG de menos 33,4 kJ por mol, a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, que tem ΔG de menos 22,2 kJ por mol, e a fosforilação em nível de substrato do fosfenol piruvato em piruvato, que tem ΔG de menos 16,7 kJ por mol. Se você reparar bem na tabela, essas três reações químicas são as nossas etapas irreversíveis, são as nossas etapas reguladoras e são as etapas que têm maior ΔG negativo, são as etapas mais exergônicas e que, de fato, deslocam o equilíbrio em direção à formação do piruvato. Então, essas três reações são as etapas mais exergônicas da via glicolítica e que favorecem, do ponto de vista termodinâmico, a formação do piruvato a partir da glicose. Bom, se você pensa no inverso dessas três reações, é um inverso de reações que seriam muito endergônicas, né? Então, você fabricar glicose a partir do piruvato, revertendo essas etapas, demandaria, né, um investimento energético muito grande. E aí eu pergunto para você, aluno compenetrado, que já está entendendo
a lógica metabólica. Como você transforma uma reação muito endergônica, que seria o inverso dessas reações muito exergônicas, em reações exergônicas? Agora você vai dar um pause e vai pensar. Você voltou do pause e agora você já sabe a resposta. Quando você tem uma reação muito endergônica e você quer torná-la exergônica, você faz o nosso famoso acoplamento. Você acopla uma reação endergônica com uma outra muito exergônica. E você já sabe qual que é uma reação muito exergônica, que a gente acopla qualquer endergônica nela e ela acontece espontaneamente. É isso mesmo. A gente vai acoplar essas etapas muito endergônicas, que seriam o inverso dessas exergônicas lá da via glicolítica, no caso da gliconeogênese, para torná-las termodinamicamente favoráveis, a gente vai acoplar cada uma delas à hidrólise de ATP. Quando a gente acoplar a elas a hidrólise de ATP, a gente vai tornar elas exergônicas e, do ponto de vista termodinâmico, espontânea. Então, pessoal, essas três etapas que na gliconeogênese seriam muito endergônicas serão contornadas por novas reações químicas que vão acoplar hidrólise de ATP ao processo. E dessa forma, a gliconeogênese, vocês verão até o final dessa videoaula, ela vai ser termodinamicamente favorável. Bom, então as novas etapas, diferentes da via glicolítica, vão tornar essas etapas da glicólise praticamente irreversíveis e, do ponto de vista energético, favoráveis. Bom, a primeira delas vai ser essa. O fosfoenol piruvato vai ser formado a partir do piruvato através do oxalacetato, pela ação de duas enzimas, a piruvato carboxilase e a fosfoenol piruvato carboxiquinase. Duas reações são necessárias para converter o piruvato em fosfoenol piruvato, tá? Uma dessas reações é mitocondrial, outra delas é citosólica. Bom, então, o piruvato vai ser carboxilado com gasto de 1 ATP pela piruvato carboxilase na mitocôndria, produzindo oxaloacetato, liberando ADP e fosfato inorgânico e 2 prótons H+. O oxaloacetato vai ser descarboxilado utilizando hidrólise de 1 GTP, que é um nucleotídeo trifosfato, mas cuja base nitrogenada é uma guanina, pela ação da enzima fosfoenol piruvato carboquinase, que é citosólica, produzindo fosfoenol piruvato, liberando GTP e CO2. E aí a gente, através dessas duas reações, converteu o piruvato em fosfoenol piruvato, conseguindo, do ponto de vista termodinâmico, tornar esse processo favorável e inverter a etapa da via glicolítica, que era lá catalisada pela piruvato quinase. Tá bom? Bom, de novo, com mais detalhe. Carboxilação é catalisada pelo piruvato carboxilase, que é mitocondrial. Piruvato é carboxilado com CO2, com gasto de 1 ATP, produzindo oxalocetato. A descarboxilação do oxalocetato vai ocorrer no citosol e vai gastar 1 GTP. Oxalocetato, GTP, pela ação da fosfoenol piruvato carboxilase ou carboquinase, é a mesma coisa, produz o fosfoenol piruvato, libera GTP e o CO2. Então, você vai gastar dois nucleotídeos trifosfato, um ATP e um GTP, para converter o piruvato em fosfoenol piruvato. Carboxilou, descarboxilou, do ponto de vista do CO2, aquilo que você gastou, você produziu, o saldo é zero, tá? A biotina, gente, é um grupo prostético importante dessas duas enzimas e ele sempre vai funcionar como carreador de CO2 ativado, principalmente aqui para piruvato carboxilase. No caso das descarboxilações, elas vão ser sempre impulsionadas
por reações de hidrólise de GTP, porque as descarboxilações elas são muito endergônicas. Só com hidrólise de um nucleotídeo de trifosfato é que esse processo ele se torna termodinamicamente favorável. Bom, até agora está bonito. Nós hidrolisamos duas ligações fosfato-fosfatal na energia, né? Por isso que gastou um ATP e um GTP, e burlamos a etapa que era irreversível, convertemos o piruvato em fosfenolpiruvato. Está tudo lindo. Uma enzima mitocondrial, uma enzima citosólica. E o que está no meio desses dois compartimentos citoplasmáticos é o oxalacetato. Então, é só pegar o oxalacetato da mitocôndria, levar para o citosol, que está tudo lindo. Só que não. Por quê? Porque na membrana da mitocôndria não tem transportador para o oxalacetato. Então, esse oxalacetato aqui, gente, ele não sai da mitocôndria. E aí, agora você deu tilt. Porque se eu não tenho um transportador para o oxalacetato, e para eu terminar de converter o piruvato em fosfenolpiruvato, o oxalacetato tem que sair da mitocôndria. E para o citosol, agora, o trem deu. Só que nós temos uma saída, e a saída é essa. Na ausência de transportadores de oxalacetato na mitocôndria, para que esse oxalacetato saia da mitocôndria e vá parar no citoplasma, a gente vai ter que trabalhar bioquimicamente com ele. A gente tem um sistema de transporte de malato. Então, olha como que o negócio funciona. Seu piruvato lindo entra para a mitocôndria porque tem transportador de piruvato. Beleza. Piruvato carboxilase, vai pegar um CO2 e vai carboxilar o piruvato em oxaloacetato. Beleza. O oxaloacetato vai sofrer uma redução a malato pela enzima mitocondrial malato desidrogenase. Se é uma redução, precisa de elétron, NADH está cheio de elétron, ele é consumido pela malato desidrogenase, liberando NAD+. Malato produzido, existe um transportador de malato na membrana mitocondrial que joga o malato para o citoplasma. O malato chegando no citoplasma, ele vai ser oxidado por uma malato desidrogenase citosólica que vai oxidar o malato retirando elétrons dele, entregando para o NAD+, produzindo NADH. E, através da oxidação do malato, o oxaloacetato é produzido no citoplasma. O oxaloacetato, portanto, vai ser substrato para a enzima PEP-carboxinase citosólica, que é a fosfonolpiruvato carboxinase citosólica, que vai descarboxilar o oxalacetato, produzindo fosfonolpiruvato. O fosfonolpiruvato no citosol está no lugar que ele precisa estar, pode seguir a gliconeogênese. Ok? No caso de quando a gente está fazendo gliconeogênese a partir do lactato, pensando no lactato acumulado por fermentação lática, a lactato desidrogenase, então, converte o lactato em piruvato e, nesse caso, né, vai fazer o processo de oxidação, então produz NADH, setinha nesse sentido. Piruvato tem transportador para mitocôndria, entra para mitocôndria, base para piruvato carboxilase é carboxilado a oxaloacetato, o oxaloacetato por uma fosfenol carboxinase mitocondrial pode ser descarboxilado, produzindo fosfenol piruvato. O fosfenol piruvato sai da mitocôndria e pode ir para o citoplasma. Esse é um sistema que transporta o piruvato, transforma o piruvato em fosfenol piruvato dentro da mitocôndria e não depende do sistema envolvendo transporte de malato. Em todos os casos, independente se veio do piruvato ou do lactato, temos agora fosfenolpiruvato no citoplasma. E aí, formado o fosfenolpiruvato, ele vai ser metabolizado pelas enzimas da própria via glicolítica, só que no sentido inverso. Todas as etapas são reversíveis, até que seja alcançada a próxima etapa irreversível da via glicolítica. Chegando nela, frutose 6-fosfato e ortofosfato, que
que é o fosfato inorgânico, são formados a partir da frutose 1,6-bifosfato por uma hidrólise catalisada pela enzima frutose 1,6-bifosfatase. Essa enzima, gente, ela é uma enzima alostérica fundamental para a regulação da gliconeogênese, conforme a gente vai ver na última videoaula desse conteúdo, ok? Bom, frutose 6-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato e a gliconeogênese termina aqui. Glicose 6-fosfato pode ser utilizada, por exemplo, para a síntese de glicogênio. Mas quando a gente está pensando numa situação de jejum e a gente está lá no fígado e no rim, o grande objetivo desses dois órgãos é produzir a glicose livre, que vai ser translocada do fígado e do rim para o sangue e do sangue transportada para o cérebro e para as hemácias. Então, a gente precisa, no fígado e no rim, converter a glicose 6-fosfato em glicose livre, que vai sair desses órgãos, cair no sangue, para chegar no destino dela, cérebro e hemácia do sangue. O que acontece, então, no fígado e rim, numa situação de jejum? No fígado e no rim, devido ao jejum prolongado de carboidrato, glicose livre é formada pela hidrólise da glicose 6-fosfato em uma reação catalisada pela glicose 6-fosfatase, que é uma enzima presente apenas nesses dois órgãos. Por isso que no slide anterior, eu disse que a gliconeogênese termina na formação da glicose 6-fosfato, para a grande maioria dos órgãos, exceto fígado e rim, pois neles eu tenho a enzima glicose 6-fosfatase, que vai desfosforilar a glicose 6-fosfato através de uma reação de hidrólise, liberando glicose e ortofosfato inorgânico. Entretanto, gente, essa etapa, essa enzima, ela não é citosólica. A glicose 6-fosfatase, ela é uma enzima que está dentro do lúmen do retículo endoplasmático. Portanto, glicose 6-fosfato, como vocês estão vendo, vai ser transportada para dentro do retículo endoplasmático, aonde está a glicose 6-fosfatase. Ela vai sofrer a reação de hidrólise de glicose 6-fosfato, a glicose mais ortofosfato no lúmen do retículo, e a glicose livre, ela é translocada por um outro transportador da membrana do retículo para o citosol do fígado e do rim, do hepatócito da célula renal, de volta para o citosol, onde essa glicose livre é transportada pelos transportadores GLUT para o sangue. E do sangue vai para o cérebro e vai para as hemácias, tá? Bom, quando a gente pega a estequiometria da gliconeogênese, a gente percebe que, para converter duas moléculas de piruvato em uma glicose, o ΔG é negativo, ou seja, a gliconeogênese, do ponto de vista termodinâmico, ela é espontânea, energeticamente favorável. Entretanto, se a gente pega a reversão da via glicolítica, 2-piruvato virando glicose, a gente tem um ΔG extremamente positivo, porque o reverso da via glicolítica não é termodinamicamente favorável. Entretanto, a gliconeogênese é às custas do acoplamento das etapas irreversíveis com hidrólise de nucleotídeo trifosfato. Veja que o reverso da via glicolítica gastaria 2 ATP, que é o saldo energético da via glicolítica. Entretanto, quando a gente acopla a hidrólise de mais nucleotídeos trifosfato na gliconeogênese, a gente consegue, presta bem atenção, tornar o processo, do ponto de vista termodinâmico, extremamente favorável. E quantos nucleotídeos trifosfato a mais têm que ser investidos para converter 2-piruvato em glicose? Você consegue fazer a conta. Se eu gastaria 2 para reverter a via glicolítica e transformar 2-piruvato em glicose, ΔG positivo, ao gastar 6, eu consigo ter um ΔG negativo. Então, eu preciso investir mais 4 nucleotídeos trifosfato para conseguir converter 2-piruvato em uma glicose em um processo que é conhecido por ser termodinamicamente favorável. E é aí que vem o conceito do acoplamento, tá? Então, colocando isso que eu acabei de dizer de uma forma mais didática,
6 nucleotídeos trifosfatos são hidrolisados na gliconeogênese, em comparação a 2 ATPs que seriam investidos no inverso da via glicolítica para que a glicólise invertida produzisse glicose a partir do piruvato. Portanto, existe um custo extra de energia na gliconeogênese de 4 ATP, que é o conceito que eu estou cansado de falar com vocês, que é o uso da hidrólise de ATP para impulsionar reações desfavoráveis e irreversíveis, termodinamicamente não favoráveis, o conceito do acoplamento energético. Então, só porque a gliconeogênese gasta mais 4 ATPs é que ela pode acontecer do ponto de vista espontâneo e ter um ΔG negativo. Ok, pessoal? Novamente, que a gente tem as 11 etapas da gliconeogênese, são 11 reações químicas, né, gente? Porque aquela última da via glicolítica, a gente gasta 2 passos enzimáticos para conseguir contorná-la na gliconeogênese, então por isso que aqui a gente tem 11 reações químicas, tá? Elas estão todas aqui colocadas do início do piruvato até a produção da glicose livre, tá? Lembrando que a última aqui só ocorre no fígado e no rim. E aí, pessoal, a gente precisa refletir um pouquinho sobre como que ocorre a construção da glicose, né? A gente comentou aqui sobre a gliconeogênese, né? Mas a gente tem que lembrar que esses precursores da gliconeogênese vêm de alguns locais. Então, como eu disse para vocês, o lactato e os aminoácidos podem ser fontes de piruvato, que viram oxaloacetato, o oxaloacetato vira fosfenolpiruvato e sobe a gliconeogênese, tá? Alguns triglicerídeos, quando são hidrolisados, liberam glicerol, que pode ser convertido de hidroxiacetona, e, como eu disse, dependendo do estado energético, sobe para a gliconeogênese ou desce para a via glicolítica. Alguns aminoácidos viram oxaloacetato, que vira fosfenolpiruvato e pode entrar na gliconeogênese. No caso dos ruminantes, a gente sabe que eles têm uma fermentação ruminal que produz muito propionato. Então, o propionato ele é a base para a produção do oxaloacetato e é a partir desse propionato, que virou oxaloacetato, produzido fosfenolpiruvato, que sobe a gliconeogênese. Vejam que a hidrólise dos triglicerídeos produz glicerol, mas também produz ácidos graxos. E para que um ácido graxo vire acetilcoenzima A, a gente vai ver que tem um metabolismo chamado beta-oxidação. O grande problema é que o acetilcoenzima A, produzido a partir de ácidos graxos, para virar oxaloacetato, precisa de um metabolismo chamado via do glioxiato. E a via do glioxiato não ocorre em mamífero, ela só ocorre em planta. Então, mamífero não consegue converter acetilcoenzima A, que é produto da degradação de ácido graxo, em oxaloacetato. Por isso que eu falei com vocês que mamífero não sintetiza glicose a partir de ácido graxo, mas planta consegue fazer isso, tá? Falando em planta, a gente não pode esquecer que as plantas, através da fotossíntese do ciclo de Calvin, convertem CO2 em glicerol-aldeído 3-fosfato, e a partir desse glicerol-aldeído 3-fosfato é que as plantas podem sintetizar glicose, tá? E não pode esquecer, gente, que a fermentação ruminal produz unidades de propionato que os ruminantes absorvem, converte em oxaloacetato e podem tanto entrar na via glicolítica para obtenção de energia, a partir da conversão do fosfenolpiruvato, quanto converter em glicose quando ela é necessária, tá? Na última videoaula desse conteúdo, a gente vai falar da regulação tanto da via glicolítica e da gliconeogênese ao mesmo tempo. A gente vai ver como que esses dois metabolismos antagônicos são regulados de uma maneira muito fina, evitando o ciclo fútil. Não deixe de ver a última videoaula, vejam todos esses conteúdos antes da nossa primeira aula presencial. Até o último vídeo.